Agora, se você acha que isso é apenas mais um conflito geopolítico, prepare-se para um choque gigantesco. Donald Trump afirmou oficialmente que atacou a Venezuela por causa das drogas, das violações de direitos humanos e para estabelecer a democracia. Mas isso realmente faz sentido? Se ditadura fosse o problema, por que os Estados Unidos protegem e armam a Arábia Saudita? Se direitos humanos fossem o problema, por que Donald Trump é amigo de Kim Jong-un? E se drogas fossem o problema, sabendo que a maior parte das drogas que entram nos Estados Unidos vem do México, por que o México não é atacado? Então a pergunta permanece: por que a Venezuela? Houve um tempo em que Estados Unidos e Venezuela eram grandes aliados. A Venezuela era comparada à Arábia Saudita. O povo venezuelano era extremamente rico, tão rico que muitos viajavam aos Estados Unidos nos fins de semana apenas para fazer compras. Caracas era uma cidade vibrante, clima agradável, prédios modernos, rodovias largas e movimentadas. Os venezuelanos exigiam o melhor que o dinheiro podia comprar: televisores, tratores, moda, eletrodomésticos. Grandes supermercados se espalhavam por toda a cidade. E aqui está o ponto mais importante: a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Mais do que o Irã, mais do que o Canadá, mais até do que a Arábia Saudita. São mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Mas hoje, a Venezuela enfrenta pobreza, fome e colapso econômico. Milhões de pessoas não conseguem comprar comida. A antiga classe média vive em desespero. Algumas pessoas morrem de infecções simples por falta de medicamentos básicos. Então surge a pergunta central: como um país tão rico se tornou tão pobre? Por que a Arábia Saudita e Dubai enriqueceram, mas a Venezuela colapsou? E acima de tudo, por que os Estados Unidos estão atacando a Venezuela agora? Essa história começa em 1922. Foi quando um poço de petróleo foi descoberto na Venezuela. Da noite para o dia, produzia 100 mil barris por dia. Naquela época, o petróleo ainda não havia sido descoberto na Arábia Saudita nem nos Emirados Árabes Unidos. Empresas como Standard Oil e Shell construíram refinarias, oleodutos e cidades inteiras no país. A Venezuela adotou um modelo simples: 50% do lucro ficava com o país, 50% com as empresas americanas. O resultado? Na década de 1950, a Venezuela se tornou o quarto país mais rico do mundo. E havia uma grande vantagem geográfica. Da Flórida até a Venezuela, o voo levava apenas 3 ou 4 horas. Navios petroleiros chegavam aos Estados Unidos em menos de uma semana. Era uma parceria perfeita. Os Estados Unidos recebiam petróleo, a Venezuela recebia dinheiro, mas tudo mudou em 1999. Foi quando surgiu um líder carismático, Hugo Chávez. Ele dizia que os ricos ficavam cada vez mais ricos com o petróleo, enquanto os pobres recebiam quase nada. Seu discurso era simples: este petróleo é nosso, e o dinheiro também deveria ser. Em 2007, Chávez aprovou uma nova lei. Ou as empresas estrangeiras entregavam 60% de suas operações ao Estado, ou deixavam o país. Refinarias, máquinas e poços de petróleo foram tomados pelo governo. Empresas que haviam investido bilhões de dólares durante décadas perderam tudo. No início, parecia dar certo. O preço do petróleo disparou. A receita do país mais que dobrou. A pobreza começou a cair. Mas isso era uma ilusão. O dinheiro não foi investido em fábricas, infraestrutura ou novos negócios. O governo passou a vender produtos muito abaixo do preço real. A indústria nacional quebrou. A agricultura entrou em colapso. O país passou a depender quase totalmente de importações. Pior ainda, 18 mil especialistas foram demitidos. Engenheiros, geólogos, profissionais qualificados. No lugar deles, entraram aliados políticos e militares. A produção de petróleo despencou. Refinarias pegaram fogo. A dívida explodiu. Os Estados Unidos toleraram isso por anos. Mas em 2010, algo mudou. Os Estados Unidos descobriram enormes reservas dentro do próprio território. Foi o chamado boom do shale oil. Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo. Então surge a pergunta final: se os SA já têm petróleo, por que ainda querem a Venezuela? Aqui está a resposta. Muitas refinarias americanas foram construídas para processar petróleo pesado. E esse tipo de petróleo existe principalmente no Canadá e na Venezuela. Além disso, a Venezuela possui imensas reservas minerais: ouro, diamantes e coltan, um mineral essencial para celulares, computadores e carros elétricos. E há mais. China, Rússia e Irã se aproximaram da Venezuela. Bilhões de dólares em empréstimos, armas,
Drones. Para os Estados Unidos, isso é uma ameaça direta. O ataque não foi para salvar a democracia, foi para recuperar controle econômico e geopolítico. Essa é a verdadeira história da destruição da Venezuela. E ela nos deixa 3 lições claras. Distribuir riqueza sem criar riqueza leva ao colapso. Ganhar dinheiro não é suficiente, é preciso saber usá-lo. E na geopolítica, poder é tudo. Essa é a história da Venezuela.